Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que mexe com toda a gente, a dependência emocional. Mas vamos olhar para isto de uma maneira completamente diferente, uma perspectiva que talvez nunca tenha sido explorada. E para começar, que tal esta ideia? Um bocado provocadora. A de que a narrativa de que há algo de errado connosco por precisarmos de nos ligar aos outros serve, na verdade, uma indústria que fatura milhões a vender-nos a cura por um problema que ela própria ajudou a criar. Pensem nisto. O que nos leva direitinhos ao nosso primeiro ponto. E se o problema não estiver na necessidade em si, mas na forma como a nossa cultura nos ensinou a olhar para ela? Reparem na palavra dependência. É uma palavra carregada, não é? As fontes que analisamos argumentam que não é por acaso que se usa o mesmo termo para o amor e para bem, para o vício. Isto associa indiretamente uma necessidade humana, super fundamental, a algo doentio, a uma patologia, antes mesmo de se começar a conversa. A questão é que ninguém acha estranho precisar de dormir, pois não, ou de comer. Mas precisar de outras pessoas, isso já é visto como um problema. E porquê? Provavelmente porque a conexão implica um risco enorme. O risco de sermos magoados, de sermos abandonados. E em vez de aprendermos a lidar com esse risco, que faz parte da vida, o que é que fizemos? Inventámos uma doença para quem sente este medo de uma forma mais intensa. E o mais curioso é que, para este problema, a nossa cultura criou rapidamente um antídoto milagroso. O grande mito da independência emocional total. Esta é a tal versão da psicologia de revista, não é? A ideia de que uma pessoa saudável, forte, não precisa de ninguém para se validar, para ter conforto, para saber quem é. É um ideal que nos é vendido em todo o lado, mas, atenção, pode ser uma verdadeira armadilha. E esta citação, acerta em cheio no problema. Aquilo que muitas vezes admiramos e chamamos de independência é, na realidade, apenas uma armadura, um mecanismo de defesa muito sofisticado. E a psicologia mostra-nos isto claramente. Este ideal de independência total muitas vezes não passa de um estilo de vinculação evitante. Ou seja, não é que a necessidade de conexão não exista, ela existe, mas é tão assustadora que a pessoa a suprime, a esconde, disfarça de força, de autossuficiência, e isso não é um objetivo, é um sinal de alerta. Ok, vamos então um pouco mais fundo. Vamos tentar perceber de onde vêm estes sentimentos tão intensos, olhando para as raízes, tanto psicológicas como existenciais. Tudo começa muito cedo. As nossas primeiras experiências lá na infância, com os nossos cuidadores, criam uma espécie de mapa interno. Se o cuidado foi inconsistente, às vezes havia, outras não, aprendemos que o amor é imprevisível e ficamos em alerta máximo, ou seja, ansiosos. Se por outro lado o cuidado foi rejeitador, aprendemos que é perigoso precisar dos outros e começamos a suprimir essa necessidade, tornamos-nos evitantes e levamos estes mapas para a vida adulta. E aqui acontece uma coisa quase magnética. O ansioso e o evitante sentem-se atraídos um pelo outro. É o clássico puxa e empurra. Esta dinâmica gera uma intensidade brutal que é muito fácil de confundir com uma paixão avassaladora. Fica aqui uma dica prática. Se uma relação parece uma montanha-russa constante, com picos de euforia e abismos de desespero, isso é o sinal de alerta. Muitas vezes não se trata de amor genuíno, mas sim de um ciclo de ansiedade a repetir-se, a reencenar as feridas antigas. Só que a filosofia existencial diz-nos que o buraco é ainda mais em baixo. O medo pode ir para além destes padrões da infância. Toca na própria essência do que é ser-se humano. E o ponto aqui é avassalador. Precisamos do olhar do outro não só para nos sentirmos amados, mas para existirmos, para nos sentirmos reais. O olhar do outro dá-nos contorno, dá-nos definição. E é aqui que o medo do abismo existencial entra em jogo. O pânico de perder alguém não é só o pânico de perder o amor, é o pânico de nos desfazermos, de perdermos o nosso próprio sentido de identidade que depositamos naquela pessoa. Muito bem. Então, se a independência total é um mito e a dependência parece uma prisão, o que é que nos resta? Qual é a alternativa saudável? A resposta, ao que parece, está numa palavra: interdependência. A meta não é, de todo, deixar de precisar das pessoas. Isso é impossível e desumano. A meta é desenvolver a competência da interdependência. É a arte de precisar de alguém, mas sem nos perdermos nessa pessoa. É saber que, mesmo que essa pessoa se vá embora, nós continuamos a existir. Isto na prática o que é que quer dizer? Significa procurar apoio, claro, mas sem nunca entregar a responsabilidade pela nossa vida. Significa deixar-nos ser afetados pelo outro, mas sem que isso nos destrua por dentro. Significa, e esta é talvez a parte mais difícil, confiar
mesmo sem ter garantias. No fundo, resume-se a isto: estabelecer limites saudáveis, saber exatamente onde o outro acaba e onde nós começamos. É manter a nossa autonomia mesmo na ligação mais profunda. Esta frase resume tudo na perfeição. A relação deixa de ser um contrato de sobrevivência, eu preciso de ti para sobreviver, e passa a ser uma escolha consciente. A minha vida existe, é completa, e eu escolho partilhá-la contigo. É uma escolha que se renova todos os dias. E tudo isto leva-nos a uma última reinterpretação de toda esta questão, que é francamente poderosa. A forma como olhamos para a dependência hoje não apareceu do nada. Tem uma história cultural e económica que, desde o iluminismo e com o reforço do capitalismo, tem valorizado o indivíduo isolado, autónomo, porque, sejamos honestos, é mais fácil de gerir, é o melhor trabalhador e o melhor consumidor. E se for esse o caso, a pergunta que temos de fazer é: desconfortável? E se o problema não for a nossa necessidade, mas sim vivermos numa cultura que nos diz que precisar de alguém é um sinal de fraqueza? Talvez aquele desconforto que sentimos não seja uma falha nossa, mas uma reação perfeitamente sã a um mundo um pouco doente. E a provocação final é esta. Num mundo que nos empurra constantemente para a autossuficiência e para o individualismo, se calhar admitir que precisamos uns dos outros não é fraqueza nenhuma. Se calhar é o ato mais radical, honesto e corajoso de todos.